Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Lobo da Planície. Como tema de vídeo, eu vou falar da sabotagem sistemática da economia pelo governo. É um tema que eu estava pensando muito sobre, estava querendo fazer um vídeo, mas aí eu enrolei, chegou agora, eu vou fazer o vídeo. Bom, essa sabotagem sistemática que o governo lá vem empregando já tem muito tempo, isso desde que começou a se instaurar governos de esquerda aqui nesse país. Ah, de 2000 para cá, funciona como? Você tira você tira as pessoas que estão servindo e trabalhando para gerar riqueza, tira as pessoas que estão exercendo as funções, você dificulta a entrada no mercado de trabalho, você aumenta taxas para as empresas não conseguir competir no mercado nacional e internacional, e aí você desindustrializa o país, porque se você for parar para pensar, a indústria de 2000 até agora não cresceu nada, então na verdade, agora está no processo de desindustrialização nos últimos 3 anos. Então, você vai vendo que essa sistematização é uma sabotagem para quê? Para instaurar uma ditadura. Mas uma ditadura tanto pode ser comunista quanto pode ser uma ditadura capitalista. Vai de quem tiver no poder no momento em que colapsar o sistema. E quando colapsar o sistema, vocês não vão querer estar nesse país, seja a ditadura de direita ou seja a ditadura de esquerda, porque vai ser ruim, vai ter repressão, vai ter perseguição política, vai ter todo tipo de problema para ambos os lados. Quem for uma pessoa politicamente exposta, ou vai capar o gato do Brasil, ou vai ser pega aí pelo governo para ser silenciada, né? Eu digo mais os opositores. Ditadura nenhuma é bom para ninguém, nem tanto para o governo que diminui muita arrecadação, diminui confiabilidade internacional e várias outras coisas, quanto a população que não vai ter liberdade de fazer nada do que quer e outras coisas, né? Tipo a China. A China ela vive num capitalismo misturado com comunismo ditatorial, mas com livre mercado e um certo nível de liberdade. É uma mistura ali completa. Mas por que uma mistura completa e funciona, né? Porque se você for parar para ver, a China, ela tem a sua ditadura, tem suas repressões, tudo, mas ela ainda não está totalmente, ela não consegue manipular totalmente o chinês. O chinês, ele produz muita riqueza, ele trabalha muito, quase como escravo, mas o chinês, ele ainda tem consciência, ele consegue entender o que o governo faz que vai ferrar ele, o que o governo não faz que não vai ferrar ele. Quando o chinês ele se revolta, ele sabe se unir e botar medo no governo. O governo chinês é um dos mais fortes no planeta, muito mais forte do que o governo do Brasil. E ainda assim, o chinês bota eles no chinelo. Por quê? Porque todo o poder emana do povo, por mais que não esteja na Constituição chinesa isso. E eles sabem disso. E eles têm medo disso. Aqui no Brasil, o poder emana do povo, o povo tem liberdade, mas o que é que eles preferem fazer? Entregar sua liberdade em prol de nada, em prol de migalhas, como assistencialismos, como merreca de comida, vale gás, que tiraram do próprio benefício do Bolsa Família. Então, reduzir ali o valor do gás do Bolsa Família, toma aqui o seu valezinho. E dificultando o acesso de quem recebia o Bolsa Família completo ali de conseguir o gás. Porque o cara agora ele tem que ter toda uma carteirinha, tem que andar, sei lá, quantos quilômetros para tirar de um ponto específico de coleta de gás, aí acabou se ferrando. Vai lá votar em partido populista, vai lá. Hoje em dia no Brasil, mais de 50% da população recebe algum tipo de assistencialismo. Se você for ver os números, né? 50% da população no Nordeste recebe algum tipo de assistencialismo ou mais. Então você vai vendo, né? E aí o governo ele vai tirando de onde realmente precisa para colocar onde não precisa. Tipo, tirar o assistencialismo de pessoas autistas com deficiência para dar para auxílio cachaça. Porra, mano, que bagulho de louco. E você vê que dá certo, por quê? Porque ganha voto. Eles tiram de um para dar para três, quatro. Entende? Então ele vai conseguindo comer pelas bordas e aumentar a sua zona de influência. O governo ele é inteligente, ele não dá nó em pingo d'água. Vai ter suas burrice, vai ter seus momentos de burrice. Como agora, o governo botou 970 taxas no tarifaço que ia aumentar em tal período. Aí todo mundo caiu matando. Twitter,
X, arroba, Instagram, não, vou aumentar a taxa aqui, olha como isso aqui tá absurdo, já tá alta a taxa. E aí o governo voltou atrás, não, botou ali um, um veto de 4 meses para as taxas e pronto. Deixa eu acalmar. No dia seguinte, fake news. Não, era fake news que os caras falou que ia aumentar a sua taxa ali do seu hardware, disso, aquilo. Então você vê como é que ele vai fazendo a manobra e o bobo ali na média vai acreditando. Não, é fake news. Você que é gamer, que quer comprar um notebook, um celular, um tablet, você vai continuar comprando. E isso aqui foi uma nota oficial que o governo publicou na União, no relatório da União, que é aumentar as 980 taxas. No dia seguinte, botando uma matéria de que era fake news lá, o perfil oficial do governo, colocando que não era fake news e isso, aquilo. Então você vai vendo como é que vai manipulando a massa. E aí depois disso. No dia seguinte, 90, não, poucas horas, não, depois de alguns dias, 90 e algumas horas, aparece lá as primeiras matérias. Governo zera alíquota de impostos. Governo zera taxa de importação, visando baratear o consumo. Você vê como é que é uma manipulação não barateou nada, não zerou nada. O governo, ele só voltou atrás nas taxas que ele mesmo ia aplicar. E aí estão falando que zeraram as taxas. Você pode pesquisar no G1, vai tá lá a matéria. Também no Choquei. Aqui é o Hugo do Presente vindo falar que sim, o Choquei tava recebendo muita grana aí por fora e, e o cara do Choquei já foi preso. Então não é uma coisa na minha cabeça, né? Que esses caras estão ganhando muita grana aí pra fazer um monte de mentira, pra fazer um monte de mentira. E bom, voltando ao vídeo com o Hugo do passado, outras, e outras mídias satânicas e influencers satânicos, psicopatas que devem estar ganhando muito dinheiro para estar falando mentira, que zeraram. Zeraram o quê? Abre o AliExpress aí para ver se tá zerado. Coloca lá qualquer item. Você não vai estar 93% nesse item, ou mais até, contando o frete. Então é complicado. Ele vai manipulando a massa e a massa vai acreditando. É um bando de bonobo acreditando, seguindo o que eles querem para ele. E estão conseguindo. E de alguma forma estão conseguindo manipular essas pessoas de baixa intelectualidade, baixa capacidade cognitiva. Bom, criaram cotas para que os seres de luz encarnados conseguissem competir no mercado de trabalho, competir entre aspas, porque é muita malemolência ali, e tem que ter uma cota de seres digníssimos encarnados. Você sabe muito bem de que eu estou falando, de uma metade da população que não deveria estar exercendo funções, deveria estar em casa, fazendo com que a próxima geração seja farta e bem educada, né? E também que tenha bastante gente para a próxima geração. Mas não, fizeram com toda uma manobra de que esses seres conseguissem entrar no mercado de trabalho, mesmo que gerando prejuízo para as empresas. Para quê? Para gerar um filho, dois filhos estourando, para masculinizar essas pessoas e impedir com que elas fiquem satisfeitas com os seus maridos, com os seus filhos, com que a hipergamia cresça muito e também com que todo o salário se nivele por baixo. Então, quando você tem mais gente trabalhando numa função e você consegue mais facilidade de empregar uma pessoa nessa função, o valor dessa função cai. É oferta e demanda. E você vai analisando que são vários métodos de fazer com que o homem perca poder de compra e também junto disso a mulher, porque ela vai ter que competir com o homem para ter o poder de compra. Eu falei a palavra errada, né? Mulher não, seres digníssimos encarnados. Bom, é, você nivela os salários por baixo e você controla o nível de salário mínimo. Então, basicamente, ali o salário mínimo é tanto. 90% das pessoas vão estar exercendo a função. 90 não, né? 50% das pessoas vão estar exercendo a função ali e ganhando aquele valor. Pum, 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 pum. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o mercado onde o salário é muito baixo, onde homens não conseguem.
crescer financeiramente, onde ele não consegue comprar um apartamento, comprar um carro, comprar casas e outros bens de consumo. E patrimônio não consegue acumular, por quê? Porque o salário é muito baixo e o preço das coisas são muito altos. De 2002 para cá, eu acho que em 2002 estava 90 centavos um dólar, se eu não me engano, algo assim. Como é que hoje em 2026 um dólar está 5,20? Você vê que foi uma construção de pouquinho em pouquinho ali, botando tijolo por tijolo para chegar nesse ponto. Você faz com que muita gente esteja no mercado de trabalho, mesmo que não gere lucro. Você, é, você taxa grandemente o consumo, a produção e a importação. Você faz com que seja inviável de um empresário produzir dentro do país. E aí você vai construindo essa e você vai estruturando a desvalorização da moeda no longo prazo. Eu diria que demorou 30 anos ali para conseguirem fazer com que o real chegue a 5 um dólar chega a R$ 5. Vai demorar muito menos tempo do que 30 anos para um dólar ser R$ 10. E muito menos tempo de R$ 10 para 15 e depois 20, porque vai ser um crescimento exponencial. O gasto público está muito alto, muita dívida pública e eles têm que tirar a grana de algum canto. É imprimindo moeda, é botando taxa Selic no talo, é fazendo maracutaias para conseguir aumentar o teto de gasto e eles vão conseguindo fazendo isso aos poucos. O plano real foi muito bom, durou muito tempo, mas o governo conseguiu o que ele queria, né? Manipular as massas por baixo. E aí você vai vendo outras coisas como agora, mesmo reprovado em todas as matérias, um jovem consegue passar de ano. Isso é inadmissível. Como que você pode passar uma pessoa que reprovou todas as matérias? O sistema de ensino ele não tem que ter uma escada de aprendizado? Então como é que você passa alguém que não aprendeu? Como é que ele vai ter a expertise de entender o próximo ano letivo? Ele não vai entender, vai reprovar de novo e vai continuar passando sucessivamente. A gente já via pessoas assim reprovando em duas, três matérias e passando. Na verdade, até eu acho que até em três, quatro matérias. Agora é em todas as matérias. Então, o governo ele está sistematizando ali a criação em massa de pessoas burras só para gerar dinheiro e eles arrecadarem e aumentarem seus super salários e enriquecerem cada vez mais nas custas do pobre. E aí você vai vendo outras maracutaias. Por que vocês acham que criaram a lei da misoginia? A lei da misoginia, ela não veio para impedir do homem mal de estar ali causando uma penalidade numa mulher. Aquele 0,2%, 0,002% da população masculina que realmente é problemática, que rouba, que comete abusos contra outras pessoas, que está num relacionamento vai ser tóxico. É 0,02% dos homens que estão assim. E eles criam uma lei que vai foder todos os homens, menos esse cara. Como é que pode uma coisa dessa? Isso não é pra, pra fazer com que o homem pare de cometer esses crimes. Eles querem que o homem continue cometendo esses crimes pra botar na mídia, pra botar medo na mulher, pra manipular a massa, pra aprovar as suas leis ditatoriais que aos poucos vão se construindo. Eles querem fazer com que o homem continue cometendo os crimes, porque um cara que faz latrocínio, um cara que faz homicídio, ele pega 2 anos de cadeia, paga fiança, ou então ele cumpre parte da pena e é liberado por bom comportamento. E aí ele vai cometer mais crimes, vai assassinar mais gente, vai abusar de mais gente. O governo ele quer isso. Agora o cara bom, ele quer que o cara bom esteja quieto. O cara ali que tá exercendo a função, tá trabalhando, ele quer esse homem quieto. A lei da misoginia, ela não foi um projeto para calar os traficantes, os funkeiros, ela foi um projeto de lei para fazer com que a comunidade desperta não fale, porque a gente é como um vírus que vai se espalhando e vai abrir na mente de cada pessoa como se a gente estivesse amputando da Matrix a mente das pessoas que estão conhecendo esse conteúdo. E, e o governo ele odeia isso, por quê? Porque ele é o software e a gente é o malware. A gente está despertando os recursos dele, os pacotinhos de dados deles, que são as pessoas. E a gente despertando as pessoas, o governo ele vai
perdendo força e vai enfraquecendo, até que chegue um ponto em que ele perde totalmente a força dele e se instaura em uma outra Matrix, ou então que ele perca tanta força que vire um sistema secundário e aí ele tem que se adequar, entende? E ele não quer isso, ele quer continuar da forma que ele tá ou piorando, manipulando as pessoas da forma que ele quer. Então, a lei da misoginia, ela não veio para fazer com que o criminoso deixe de existir, ela veio para fazer com que quem tá despertando as pessoas pare de falar. E aí eles viram que ia ser um tiro pela culatra porque as mulheres iam se ferrar muito, e aí parte do plano deles de fazer com que o valor do homem seja desvalorizado na sociedade, ia, ia dar um retrocesso nisso. E aí eles, não, então a gente tem que voltar, tem que otimizar esse processo aqui para botar no sistema, que aí é o antivírus deles. Eles estão melhorando o antivírus dele para botar no sistema. Porque esse antivírus era um projetinho de antivírus dele. Esse antivírus, eles iam injetar no sistema e ver como é que se comporta, né? Antes mesmo do vírus ser injetado, eles viram que já tinha efeito rebote no sistema. O sistema não estava reagindo bem a esse vírus, a esse antivírus. E aí eles agora vão criar o outro antivírus. Vão focar em resolver o problema. Vai aparecer ali da misoginia 2.0, um projeto mais robusto, onde tem mais regras, a mulher ela se ferra menos, e aí, pum, injeta o antivírus. E aí vai começar a perseguição contra os produtores de conteúdo de que foca em abrir a mente da população, em despertar a população, como a gente. Bom, a gente diz o seguinte, é o que, é que a gente gosta de falar. Nós preferimos que você primeiro, comece conversando com um amigo, estudando como ele entende a Matrix, como ele entende as coisas, o nível o nível de consciência que ele tem. E depois que ele já entende o nível que ele tem, você vai jogando uns tipos de conteúdos a ele que vai despertando a mente dele. E depois, quando ele está num certo nível bom, aí você fala, ó, meu amigo, esse conteúdo aqui é interessante, dá uma olhada. E aí ele já tem um certo nível de amadurecimento psicológico e ele já não está mais preso à Matrix como estaria antes, como seria o Neo antes de aceitar a pílula vermelha, porque pro Morpheus, o Neo naquele momento em que ele está aceitando a pílula vermelha, ele ainda é um agente da Matrix, ele poderia se revoltar a qualquer momento. Mas depois que ele aceita, e aí sim, ele vira um aliado. E aí você consegue entregar a ele o conteúdo e ensinar realmente a verdade. A verdade é que ele é um escravo. É o que o Morpheus fala pro Neo. Neo, você tem que entender a verdade. Ele fala mais ou menos assim. "Ah, que verdade? Que você é um escravo. Basicamente isso. Então você despertando os seus amigos, você mostrando esse conteúdo às pessoas próximas a você, pai, mãe, quem seja, o governo ele vai entendendo que o vírus está se espalhando. E aí, quanto mais pessoas conscientes no sistema dele, mais vírus, mais difícil de conter. Então, é basicamente isso. É a estética cyberpunk, né, que se fala. Bom, e de nada tem a ver a Matrix com apenas o conteúdo PUI, que os caras ficam falando de que você tem que manter o frame pra estar com a mulher, porque a mulher ela só se atrai por homens que mantêm o frame e que outras coisas. A verdade é que a mulher, ela é incompatível com qualquer tipo de especulação. Tipo assim, você pode até falar, a maior parte das mulheres prefere isso aqui. Pode até falar, mas você nunca sabe realmente o que atrai uma mulher. Por quê? Porque elas nem mesmo elas sabem o que está atraindo elas naquele momento específico. E elas falam, isso aqui eu acho interessante. Aí vai ter uma outra que vai falar, isso aqui eu não acho interessante. E daqui uns meses, ela vai estar. Aquilo que ela achava interessante, ela já não vai achar mais interessante. E você vai ver esse comportamento. Por quê? Porque elas são instáveis, elas são voláteis. O que está na moda nesse momento não vai ser a moda daqui 6 meses, 10 meses, como a modinha dos coreanos. Você viu que foi um pico, todo mundo falava de coreano, Netflix fazendo um monte de conteúdo coreano e agora você vê que está diminuindo. Então, cada vez menos as mulheres estão
doidas por esse tipo de homem. Daqui a pouco vai aparecer uma outra moda. E aí vão todas ir correndo. Por quê? Porque as mulheres elas preferem seguir uma massa, elas preferem seguir uma volatilidade. Elas não sabem o que agrada a elas, então qualquer coisa agrada. Essa é a realidade. E nenhum PUA vai falar isso pra você. Que se uma mulher se interessou por você, sabe-se lá vai ser os motivos da cabeça dela. E tem uma data de validade na cabeça dela do quanto que você vai ser interessante para ela. Então, a gente sabe muito bem que o que é mais interessante para a mulher é o financeiro e a aparência. Esse é o básico. Mas tirando isso, você não sabe que tipo de comportamento seu que faz ela se interessar, e daqui a pouco se ela vai estar se interessando por esse mesmo comportamento. Quantos casados você vê que a mulher ela se casa, se apaixona por um cara ali fora da curva, um cara ali meio revoltado com as coisas, um cara fora da sociedade, e depois de um tempo ela começa a se irritar desse comportamento dele, dessa forma de psicologia dele, porque os homens são lineares, ele é aquilo, ele vai ser aquilo por muito tempo. A mulher ela vai perdendo gosto pelo que ela já entende. Então, é matemático, basicamente. É uma função infinita ali. É como se fosse Pierre. Você nunca vai saber qual é o próximo número. Pode ser que uma hora se calcule o que é Pierre, pode ser, mas até o momento a gente não tem poder de processamento para isso. A gente não tem dados o suficiente para isso. E é isso, é basicamente isso. As mulheres são voláteis, elas não são fáceis de se entender e não existe uma fórmula, não existe uma pílula para isso. Tem os PUAs que vão inventar um monte de coisa, falar para você seguir aquilo, mas você sabe muito bem que é cansativo, vai torrar sua mente e você não sabe o tanto de tempo que isso vai continuar fazendo ela manter a cachoeira jorrando para você. E, e são esses tipos de conteúdos que fazem com que todo mundo associe o conteúdo do Despertar, né, a Red, com mulher. Mas não tem nada a ver com mulher. Quando o Neo tá ali com o Morpheus sendo desperto, não tem uma mulher ali no ambiente. É o Neo e o espelho e o Morpheus e as duas pílulas, é isso. Você prefere a verdade ou você prefere viver na mentira? Mais feliz. Eu prefiro a verdade. Então você tem que entender agora que você viveu a sua vida inteira como um escravo. Pronto. É isso, o conteúdo, esse é o despertar. E depois que você desperta, aí você cria um propósito do que é a sua vida, mas a felicidade, ela nunca mais vai vir como veio antes. Uma vez que você entende, você não consegue voltar mais atrás. Por quê? Porque você mudou os seus paradigmas, você mudou a forma como a sua mente enxerga e você não consegue desaprender algo. Então, a sua mente mudou a forma que ela enxerga algo, mas agora ela tem a consciência. E com a consciência, com a sabedoria e a consciência, você não consegue mais ter a ignorância. E a ignorância, ela é basicamente, por muitos filósofos, tida como o ápice da felicidade, porque um homem ignorante, ele não tem preocupações, ele não vê o que realmente está causando a lesão dele, o que lesa ele, o que faz ele ser emburrecido, que faz ele não ter poder de compra e outras coisas. Um homem que não tem a consciência, ele tá aqui pagando caro, mas ele tá pagando caro feliz, tá consumindo, tá feliz. Agora um homem que tá desperto e ele quer consumir, ele vê o preço e ele fala, mano, isso aqui tá inadmissível. Então, ele vai até consumir, mas ele vai saber o custo e o benefício que ele gastou naquilo, quantas horas de vida ele deu naquilo e tudo. Então, tudo é Então tudo é mais árduo, tudo é mais complicado, tudo é mais complexo, porque você consegue ver o processo inteiro até chegar no ponto final. O que alguém ignorante, alguém preso não consegue enxergar. E para ele tá bom. O sistema tá colapsando, tá tudo ruim ali pra merda dele, pra que ele se ferre, mas ele tá feliz. E ele não tá nem aí. Agora aqui, né? Quem tá na comunidade, quem tá vendo esse vídeo, quem tá entendendo o motivo do governo estar fazendo cada tipo de ação, ele já tem um pé atrás, ele já se preocupa, ele tem as suas preocupações sobre o assunto. Pensa como é que vai ser daqui pra frente, como é que eu vou ter que me comportar, como é que eu vou ter que agir, como é que vai ser minha mask pill, como é que não vai ser, e vai avaliando. Vira um fardo a viver, vira um fardo.
E aí você tenta se tornar recluso, mas para se tornar recluso você precisa de dinheiro, precisa de ter renda online, várias coisas. Se você tá na CLT, você não consegue, então é uma coisa puxando a outra, é uma corda puxando a outra. Você se libertar, você acordar, vai ser um ponto de ruptura aonde o seu antigo eu não vai ser morreu e o seu novo eu tem que se adequar ou dar um jeito de se abster. Então é isso, né? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante sobre o meu conteúdo. Espero que tenham aprendido algo. Se você quiser que eu faça algum tema de vídeo, comente, que eu fale sobre tal assunto. Eu estarei fazendo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Busquem sempre ter sabedoria e consciência. E tchau.